Proposta minuta de acordo de colaboração entre a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, o município do Entroncamento e o Instituto de Habitação e de Reabilitação para deliberação. Este assunto já foi presente 2 vezes ao Executivo Municipal e, na sequência das reuniões e das conversas havidas, nós, Executivo, procuramos, junto do Instituto de Habitação e a Reabilitação Urbana, criar condições para que os seus vereadores pudessem aprovar este acordo, na medida em que referiam que, não sendo possível atribuir as habitações ou parte delas a residentes do entroncamento, não merecia o vosso acordo. E face a isso, nós conseguimos estabelecer um acordo com o IRU, que incluir uma nova cláusula, que será uma cláusula 8A. Aliás, o acordo que neste momento está anexo para aprovação já tem essa cláusula 8A. Cláusula essa que resultou e foi, aliás, a proposta foi escrita pelo IRU, portanto, tem a concordância do IRU, introduzir uma cláusula relativamente à atribuição de habitações que permite que 50% do número total de fogos a construir no âmbito da operação urbanística sejam destinadas à população residente e à população trabalhadora no território do entroncamento. E depois tem aí essa mesma cláusula que, enfim, ponto 1 é genérico, ponto 2 eu vou passar a ler. Nos procedimentos de avaliação das candidaturas à atribuição das habitações no âmbito do Programa de Apoio ao Arrendamento acessível, serão tidos em consideração, com o enquadramento legal adequado, critérios compatíveis com as características e necessidades da população residente e trabalhadora no território do município, a identificar e a indicar ao IRU pelo município, sendo destinados a esta população, pelo prazo de vida útil do empreendimento, 50% do número total de fogos a construir no âmbito da operação urbanística Habitação Acessível. 3. Os procedimentos e critérios de avaliação das candidaturas à atribuição das habitações serão definidos nos termos de protocolo a celebrar entre os outorgados. Ou seja, está aqui definido, neste acordo, a possibilidade de afetarmos até 50% das casas. Lembro que é o projeto dos 100 fogos, de custos controlados para sujeitar ao processo de renda acessível, afetar 50%, metade desses fogos, a residentes ou pessoas que trabalhem na nossa cidade. E que essa afetação será com base num regulamento que teremos que construir e indicar ao IRU e na base do protocolo que será também outorgado entre nós e o IRU. Havendo neste momento a disponibilidade formal, esta cláusula, como digo, foi acordada com o IRU, a disponibilidade formal para acolher este acordo com esta cláusula adicional. E com isto penso que temos uma base de não deixar de aproveitar o financiamento a 100% para construir e aumentar a oferta pública de habitação na nossa cidade e, simultaneamente, garantir que uma parte significativa, neste caso metade, dos fogos possam ser atribuídos preferencialmente ou possam ser destinados a pessoas que habitem ou que trabalhem na nossa cidade num regulamento que terá que ser construído por nós e que, obviamente, eu ficarei também disponível para receber contributos e depois comunicado essas mesmas condições ao IRU. Por isso, a proposta que vos trago hoje responde àquilo que eram as reservas levantadas por alguns dos senhores vereadores
e que permite, e a proposta, que a Câmara Municipal aprove a minuta do acordo de colaboração a celebrar entre a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, o município do Entroncamento e o IRU, que inclui a referida cláusula, e que seja mandatado o ora signatário, como é normal nestas coisas, para a assinatura do respectivo acordo de colaboração no que diz respeito para a construção dos 100 novos fogos de diferentes tipologias, T1, T2, T3, T4, com uma estimativa orçamental de 16.254.000, que acresce o IVA. Alguma questão? Faz favor, Sr. Vereador Gonçalves. Sr. Presidente, vou começar por fazer uma não é pequena, mas uma declaração por escrito, que enviarei posteriormente aos serviços para constar na ata e que poderá ou não servir depois de declaração de voto. Então vou começar a ler. O antigo presidente desta idilidade, José Pereira da Cunha, disse um dia, numa famosa reunião da Assembleia Municipal, que, e passo a citar, a folha é branca e cada um escreve nela aquilo que quer. Nunca como antes fizeram tanto sentido estas proféticas e sábias palavras como no dia de hoje em relação ao assunto que agora nos é presente. É-nos pedido que aprovemos uma adenda ao acordo de colaboração entre a CIMT, Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, o município do Entroncamento e o IRU, Instituto de Reabilitação Urbana, introduzindo através da redação de uma cláusula que passa a citar, cláusula 8A, princípios e procedimentos de atribuição das habitações. Número 1. Os edifícios a construir pelo IRU no âmbito do projeto de habitação acessível, está entre parênteses porque se terá um número, digo eu, destinam-se a habitações a atribuir em arrendamento acessível nos termos do Programa de Apoio ao Arrendamento, PAA, regulado pelo Decreto-Lei 68 de 2019, de 22 de maio, na sua atual redação. Nos procedimentos de avaliação da candidatura à atribuição de habitações no âmbito do Programa de Apoio ao Arrendamento, acessível, serão tidos em consideração com o enquadramento legal adequado, e esta frase é muito importante, com o enquadramento legal adequado, critérios compatíveis com as características e necessidades da população residente e trabalhadora no território do município, a identificar e a indicar ao IRU pelo município, sendo destinados a esta população, pelo prazo de vida útil do empreendimento, 50% do número total de fogos a construir no âmbito da operação urbanística habitação acessível. Número 3. Os procedimentos e critérios de avaliação das candidaturas à atribuição das habitações serão definidos nos termos de protocolo a celebrar entre os outorgantes. Estamos, portanto, perante uma restrição ao Decreto-Lei 68 de 2019, de 22 de maio, que no seu número 2, do seu artigo 12º, e passo a ler, pode integrar a candidatura a alojamento no âmbito do Programa de Arrendamento Acessível qualquer pessoa que reúna os seguintes requisitos. A. Possuir cidadania portuguesa do Estado-membro da União Europeia ou, no caso de cidadãos de outro país, possuir autorização de residência ou de permanência por período igual ou superior ao prazo mínimo de arrendamento a que se candidata nos termos do artigo 6º, ou seja, 5 anos, ou se for para jovens, para estudantes, 9 meses. Não se encontrar em situação de impedimento nos termos do número 3 do artigo 22, que por acaso por aqui não tem grande importância. Por conseguinte, este novo clausulado levanta-nos fundamentadas e concretas dúvidas sobre a sua possível aplicabilidade. Aliás, no número 2 da cláusula, 8º-A, como já foi referido atrás, diz, nos procedimentos de avaliação das candidaturas à atribuição das habitações no âmbito do Programa de Apoio ao Arrendamento Acessível serão tidas em consideração com o enquadramento legal adequado. Por tudo isto, torna-se necessário um pedido de parecer ao IRU com caráter de urgência para esclarecer se é legal a inclusão desta cláusula. Também será necessário a definição clara, por parte do município, do que se entende por critérios compatíveis com as características e necessidade da população e trabalhadora no território do município, e não o, como o Sr. Presidente acabou de referir 2 vezes na sua introdução. Não podemos andar sempre a correr atrás do prejuízo e todos estes critérios deverão estar definidos à partida e não após a aprovação da minuta de acordo. Mas nada disto anula aquilo que dissemos anteriormente sobre o mesmo assunto, nomeadamente
Os 100 fogos, a custos controlados, que se pretendem construir no Conselho de Entroncamento, surgem à revelia da Estratégia Local de Habitação, aprovada recentemente e em vigor sobre decisões em matéria na construção ou reabilitação de habitações no Conselho. Das duas, uma. Ou a estratégia está mal feita, ou não identificou a necessidade de construir 100 novas habitações. O que o Conselho precisa é de reabilitar habitações degradadas para dar outra cara ao entroncamento, ao mesmo tempo que disponibilizar essas mesmas habitações para arrendamento acessível. Como podemos trazer mais 100 famílias para o Conselho quando o atual centro de saúde não dá para a população já existente? Como podemos trazer mais 100 famílias para o Conselho quando as escolas estão sobrelotadas ou sem vagas? O que leva a que as crianças do primeiro e segundo ciclo sejam forçadas a sair do Conselho todas as manhãs na direção de conselhos vizinhos para poderem ter direito à educação. Como podemos trazer mais 100 famílias para o Conselho quando o Serviço de Finanças já não consegue dar resposta aos seus utentes por manifesta falta de recursos humanos? Como podemos trazer mais 100 famílias se não conseguimos resolver os problemas de insegurança que nos têm batido à porta? Por conseguinte, pede-se a retirada do ponto em análise até todas as questões atrás mencionadas sejam completamente debatidas, esclarecidas e resolvidas para que todos saibamos, como diz o povo, as linhas com que nos cozemos. Isto é a declaração inicial. Sr. Presidente, nós, e como o Sr. Presidente uma vez já disse, e isso dou-lhe razão, entre dois advogados existem 3 opiniões diferentes. E, portanto, nós recorremos a alguns e o que nos foi transmitido é que, efetivamente, isto é uma restrição da lei e, portanto, por conseguinte, não terá aplicabilidade. Mas, lá está, ninguém mais do que o próprio IRU ou a tutela será habilitado efetivamente a nos dizer o que é que efetivamente é legal ou não. A nosso ver, parece-nos que estamos efetivamente a ferir a lei, porque a lei diz que toda a gente se pode candidatar, e isso continua verdade. Nós estamos aqui no processo de seleção, efetivamente, a destrinçar o que é que são pessoas, lá está, do entroncamento e o que é que isso significa. Uma das coisas que nós queremos, efetivamente, definidas a posteriori, o que é que são pessoas do entroncamento, e neste caso, das duas, uma, ou se muda o articulado, que lá está definido, ou aquilo que o Sr. Presidente disse, são duas coisas diferentes. Uma coisa são pessoas residentes e trabalhadoras no entroncamento, e outra são pessoas residentes ou trabalhadoras no entroncamento. O que está lá é I, e, portanto, são coisas absolutamente diferentes. Nós queremos isso todas essas questões perfeitamente definidas, mas continuamos, efetivamente, exatamente na mesma posição que tínhamos anteriormente. O entroncamento, peço desculpa pela expressão, está a arrebentar pelas costuras. Não estamos contra as pessoas que cá estarem, muito pelo contrário. Todas as pessoas que venham de boa vontade e para trabalhar são todas elas bem-vindas. Agora temos que lhe dar condições, efetivamente, para elas viverem. E viver não só dando-lhes habitação, é dando-lhes condições de vivência. Os centros de saúde, neste momento, quem queira marcar uma consulta, por acaso aconteceu-me esta semana, marcar uma consulta, tenho consulta daqui a 1 mês e meio. E, portanto, quando se fala de urgências em centros de saúde, eu gostava de saber como é que isso vai ser resolvido. Mas pronto, é o que temos, há falta de médicos, há falta de tudo, e, portanto, no entroncamento isso é mais visível ainda, porque ainda agora, ontem, na sessão que houve sobre proteção civil, foi afirmado que o entroncamento está com a mesma densidade populacional de Sintra. Pois, mas Sintra tem outras condições que efetivamente nós não temos, e mesmo assim tem problemas graves. E, portanto, estar a comparar efetivamente o entroncamento com Sintra é comparar a beira da estrada com a estrada da beira.
Nós queremos resolver o problema, mas continuamos a dizer, Sr. Presidente, existem soluções dentro do entroncamento já construídas. Continuo-lhe a dar o exemplo que lhe dei anteriormente. Rua Afonso Henriques. São 7 blocos, 8 fogos cada um, 56 apartamentos, dos quais, à primeira vista, e acredito que esteja errado, à primeira vista, só 6 é que estão ocupados. 6 é que estão ocupados. Acredito que esteja errado, agora quem passe lá, faça favor de fazer a sua avaliação. Já lá passei várias vezes nos últimos dias e reparei sempre no mesmo. Além daquilo de constituir um perigo para a saúde pública, o que se passa naquele edificado, por causa do flagelo dos pombos. Mas nós continuamos a dizer a mesma coisa, Sr. Presidente. Reformule-se o projeto, como já fizeram várias câmaras, em várias vezes, reformularam projetos para reabilitação urbana. Nós, felizmente ou infelizmente, no entroncamento, temos várias, e foram identificadas na estratégia do local de habitação, que ainda é mais grave, foram identificadas várias estruturas a precisar de reabilitação. Esta é uma delas. São 56 fogos. Não são os 100, certo, mas há mais, Sr. Presidente, há mais. É passar pelo entroncamento e ver que, não vou exagerar, não vou dizer que em todas as ruas, mas grande parte das ruas há uma casa que está em ruínas. Há variedíssimas ruas na nossa cidade que têm casas em ruína. Façamos esse projeto, demos uma nova cara ao entroncamento e sim, não vamos estar a ser construídos sem habitações só porque é mais fácil. Porque efetivamente é mais fácil. Só que os outros problemas mantêm-se. Todos os outros problemas mantêm-se. E, portanto, Sr. Presidente, este é o pedido que lhe endereçamos, é que efetivamente consigamos reunir aqui condições para efetivamente podermos avançar com este processo, reformulação deste processo, como outros municípios fizeram ao nosso lado. Só dizer-lhe por fim, já estamos à espera, mas isso é normal, se o assunto não for retirado, daqui a bocado teremos um comunicado do Partido Socialista, peço-lhe que seja nas redes sociais, não do município, mas nas nossas próprias, porque nestas alturas o que nem é muito sensível a essas coisas vindas dos municípios. E, portanto, peço-lhe encarecidamente, efetivamente, que retire o ponto, que façamos esta discussão séria, que de uma vez por todas, possamos chegar aqui a um entendimento. Isto, francamente, desculpa a expressão, e é uma posição que só a mim me vincula, parece-me uma mão cheia de nada, porque refere-se a legislação, e a legislação não diz nada disto, refere-se a pressupostos que nós não sabemos quais são. O que é que são pessoas de entroncamento? Quais são os critérios que temos que definir? O Sr. Presidente disse que acabou de dizer que será feito num regulamento, pois o nosso mal, e aliás vai-se ver à frente na reunião de Câmara, noutros assuntos, o nosso mal é andarmos com as coisas ainda por serem feitas, e depois às vezes as coisas correm mal porque não planeamos as coisas, e portanto aqui neste assunto eu gostava de ver à partida todas estas questões que aqui são definidas na cláusula 8A, definidas concretamente, num regulamento, a dizer o que é que são, que é para depois não andarmos aqui a correr atrás do prejuízo. Efetivamente, esta é a nossa posição e esperemos que o Sr. Presidente atenda. Muito obrigado. Muito bem. Se me permite só alguns comentários. Enfim, o primeiro dos quais, a informação diz claramente que é a transcrição de uma cláusula e, portanto, o Presidente do IRU não iria assumir esta cláusula se entendesse que não tinha condições legais para o fazer. Segundo, quando se fala em população residente e população trabalhadora, não são a pessoa que é residente e trabalhadora. Está a falar em duas populações diferentes. Desculpe, eu não interrompi. Está a falar naquilo que é a população residente e aquilo que é a população trabalhadora. De qualquer modo, posso lhe dizer que, havendo alguma dúvida, pode crer que é este o entendimento. Mas os senhores têm de facto,
necessidade de tentar encontrar dúvidas. Terceiro, claramente, os senhores parece que estão apostados em que não se consiga desbloquear este projeto, que não se consiga desenvolver o entroncamento, não se consiga aproveitar condições que estão a ser aproveitadas por todos os municípios à nossa volta para aumentar o parque habitacional e para reter os nossos jovens e as pessoas que cá querem viver. Depois também dizer, tal como eu já penso que não estava nessa reunião, mas estavam os seus colegas do PSD, eu já demonstrei, e está no documento aí anexo, é uma questão só de fazer contas, que no acordo de colaboração assinado, ou no acordo de cooperação assinado entre a CIMT e o IRU, é o entroncamento que tem o maior número de casas a serem reabilitadas. E não está nesse acordo as casas da Vila Verde, que estão já numa fase terminal, as casas do bairro Camões, só para falar dos bairros ferroviários. Portanto, esse discurso de dizerem que temos que reabilitar as casas que estão, nós temos-lo feito e os senhores nunca valorizaram isso até ao momento e continuam a achar que não se faz nada. Nós, volto a repetir, como já lancei o desafio aos seus colegas, que indiquem-me um município do Médio Tejo que tenha nos seus planos ou que esteja a executar maior número de reabilitação de casas que o entroncamento. Não há nenhum. Mas isso é só para ir de encontro ao vosso argumento. Depois, argumentavam até aqui que se eu conseguisse que as casas fossem para pessoas do entroncamento, ora, temos aqui uma cláusula que diz que 50% das casas são para residentes ou para trabalhadores no entroncamento. E os senhores agora vêm dizer que não temos médicos, não temos isto, não temos aquilo, etc. Repara, podemos não ter muita coisa, porque há pessoas que gostam de sistematicamente dizer mal da terra ou do local onde vivem. E gostam de dizer sistematicamente mal do trabalho dos outros. Mas isso faz parte da natureza humana de algumas pessoas. E nós vivemos com todas essas pessoas, todos nós temos as nossas formas de estar na vida. Agora, uma coisa é certa. Com a procura que tivemos de pessoas a viver na nossa cidade nos últimos anos, a cidade tem dado uma resposta ímpar. Ímpar. Temos problemas de saúde? Teremos alguns. Não temos tantos problemas como tem a maior parte dos municípios à nossa volta. Temos problemas nas escolas? Que eu saiba, não temos praticamente problemas nas escolas. Temos as escolas cheias? Ainda bem que estão cheias. Foram para isso que foram construídas, ainda bem que estão cheias. Temos que desenvolver novas respostas? Vamos desenvolvê-las. É para isso que estamos aqui. Não estamos aqui só para olhar para o passado e para fazer de conta que trabalhamos. Não, nós estamos cá para trabalhar e para resolver os problemas e temos resolvido. Nós temos hoje no nosso agrupamento de escolas uma população migrante substancial e felizmente é um agrupamento de escolas que funciona com os seus problemas normais do dia-a-dia e não tem problemas estruturais. Temos quase 30% de filhos de imigrantes na nossa escola, no nosso agrupamento de escolas públicas. E não é por causa disso que o agrupamento não funciona e não consegue, nas suas dinâmicas próprias, ultrapassar as dificuldades. Portanto, estar a tentar argumentar com isso é nem sequer terem coragem para assumir a dizer assim: nós não queremos que construam casas porque nós não queremos que o entroncamento se desenvolva. Estão só a tentar arranjar argumentos que são incompreensíveis. E pode crer uma coisa: eu vou pôr à votação, cada um de nós votará como entender e cada um de nós tirará as ilações que aí deve tomar.
Sempre foi assim e será. Não é porque agora estar a querer falar que não devem fazer isto. Não, cada um dos intervenientes fará, porque nós estamos aqui para defender os interesses da nossa cidade e a melhoria da qualidade de vida das pessoas da nossa cidade. Não estamos aqui para atender a ambições pessoais que eu nem sequer consigo perceber como é que não tem um pouco sentido do coletivo e de bem e sentido público. Mas isso ficará para cada um de nós. De facto, a resposta à sua questão, nós não vamos retirar o ponto. Penso que temos uma proposta, aliás, que foi apresentada aos seus vereadores do PSD há 15 dias e que até hoje não nos deram qualquer feedback relativamente à mesma. Justamente vai fazer ao fim da tarde 15 dias, 2 semanas. E, portanto, apresentámos uma solução que ia de encontro às grandes reservas que os senhores apresentavam, que era que tínhamos que garantir que as casas, ou parte delas, seriam para moradores de entroncamento. Está aqui a garantia. Os senhores agora vêm aqui pedir isto e aquilo, e sendo certo uma coisa, este processo de atribuição das casas demorará cerca de 1 ano e meio ou mais, porque só na altura das casas prontas é que se põe a questão da atribuição. Ora, um ano e meio, nós temos todo o tempo para, calmamente, com os vossos contributos, se quisessem, de fazer o regulamento de atribuição das casas, um regulamento a contento de todos e que satisfizesse e que ultrapassasse todas as dúvidas. Os senhores continuam aqui a arranjar desculpas para não assumir a vossa responsabilidade, a responsabilidade para que foram eleitos. Cada um assume como entende. Muito bem. Mais alguma questão? Faz favor, Sr. Vereador Luís Furinho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Lá vamos nós. Ora bem, o Sr. Presidente fala aí muito que nós dá referências e exemplos sobre os concelhos e os municípios nossos vizinhos e não só, de Portugal. Quero lembrar que todos nós estamos aqui, somos os 7 elementos do Executivo, fomos eleitos pela população do entroncamento para defender os interesses do entroncamento. Em relação aos outros, nós devíamos ser um exemplo, continuamos a ser o exemplo, temos a nossa visão e a democracia assim permite que nós demos a nossa opinião. Pelos vistos, há pessoas que não gostam muito, mas pronto, isso ficará ao encargo de cada um. De qualquer das formas, parece que eu e aqui o Sr. Vereador Rui Gonçalves estávamos os dois alinhados. Eu também passei lá pelos apartamentos esta semana e estive a ver, são 52 apartamentos, a informação... 56. Então, olha, a minha disseram que eram... Não, desculpe, é do número 40 ou 52, são 56 apartamentos. Desses 56 apartamentos, o que eu lhe queria dizer é que parece que são só 5 ocupados. Foi a informação que me deram. E num dos 5 é um casal que lá está, já de idade, que tem uma casa, que é proprietário de um imóvel no entroncamento e que vai lá dormir todos os dias para não perder o direito ao imóvel. Eu falei com o casal e o casal diz que vai lá dormir porque se os quiserem tirar de lá têm que os indenizar. Portanto, saem da casa deles todos os dias, vêm a caminhar, vão beber o cafezinho e vão dormir naquele apartamento para que, se os quiserem tirar de lá, têm que indenizar. Mas falei com o outro município que está lá, a residir, que também me disse o mesmo. Não, eu tenho casa na Atalaia, mas eu para sair lá tenho que me pagar para eu sair lá. Com isto tudo, estamos com 51 apartamentos livres. Se continuamos mais abaixo, mais 100 metros, viramos à esquerda e entramos na rua Luís Sommer com a rua Mozim de Albuquerque. Aí nós temos 22 apartamentos novos a estrear, fechados, de um particular. O que é que me foi dado a conhecer? Eu não sei, mas quero lembrar que a missão do Executivo é de resolver problemas, grande parte deles são problemas políticos e basta vontade. E reforçando ainda, voltando um pouco atrás, estes 56 apartamentos pertencem a uma IP. Portanto, é uma empresa portuguesa, de fundos portugueses. Quando eu digo fundos, são os contribuintes que pagam, e nós dizemos, não, isso não nos pertence. Não, isto pertence exatamente. Pertence, e quando existe vontade política, eu não posso aceitar 56 apartamentos numa avenida, das avenidas principais do entroncamento, fechados aos pombos, completamente deteriorados, que necessitavam de um restauro ligeiro e onde podíamos ali, sim senhora, meter ali 56 famílias, ou pelo menos 51, dizendo que os outros estão lá, podíamos resolver os problemas deste problema, que eu não conheço pessoalmente, destes 22 apartamentos, ali na rua Mozim de Albuquerque, que são novos a estrear, pelo que me foi dito por um familiar, são problemas de divergências
camarárias e pessoais. Enfim, eu penso que quando existe vontade e as pessoas se sentam com vontade realmente para resolver os problemas, isto que o Sr. Presidente estava a dizer, utilizando as suas palavras, quando as pessoas têm visão e querem resolver os problemas, resolvem, não arranjam empecilhos. Portanto, neste caso, poderíamos ter aqui uma resolução de problema. Estamos a falar aqui em 100 metros de distância uns dos outros, nem isso. Estamos a falar de 70 metros de distância uns dos outros. Significa que só naquele pedaço temos 78 apartamentos vazios. E ainda não fiz a volta total ao entroncamento. 78. Posso lhe garantir, Sr. Presidente, que entre apartamentos novos que estão para arrendar, há cerca de 15 dias houve uma senhora que infelizmente faleceu e no espólio dela, o imobiliário, tinha vários apartamentos arrendados, mas tinha 7 vazios para arrendamento. E isto acontece muito, não acontece só no entroncamento. Eu penso que se há vontade política, se há realmente interesse a alojar as pessoas, nós temos no entroncamento muitas opções. E, no seguimento do que disse o meu colega vereador, não consigo entender, e é o que me motiva sempre, digamos, a contrariar o sentido dos projetos do PS nesta habitação social, não consigo entender quando nós estamos a viver num concelho em que eu não tenho médico de família, na minha família não há uma única pessoa que tem médico de família, estamos a ponderar ir para a Zibreira, para Torres Novas, parece que lá nós vamos conseguir médico de família. As nossas escolas estão a abarrotar, temos um jardim de infância em que o Sr. Presidente decidiu não arranjar, portanto vamos acabar esta nossa legislatura sem que haja uns engenheiros que vão lá e vejam e que se façam acompanhar pelos elementos que estão aqui presentes. Todos nós, com certeza, temos interesse para concluir o processo do Jardim de Infância Sofia Melbrenha. Estamos a construir, neste momento, uma esquadra. Estive esta semana no posto da esquadra a falar com os agentes. Eles dizem, ótimo, já é o primeiro passo. A seguir é os agentes que não temos. Portanto, a nossa insegurança vai aumentar. Esta legislatura, se tudo correr mediante os passos que o PS quer dar, vamos construir mais 3 bairros sociais para entroncamento. E estes bairros sociais, como todos nós sabemos, quem sabe ler e quem quer ler, são, na grande maioria, os focos de problemas das grandes cidades. Que tem que haver mais controle, tem que haver mais preparação, tem que haver o regulamento tem que estar preparado para conseguir limitar o acesso a qualquer pessoa a esse tipo de bairros. Falou no regulamento, muito bem, falou muito bem. Desde que eu fui eleito, que tenho falado nos regulamentos da habitação social nesta cidade. Ninguém respeita. Nem as pessoas que estão a utilizar os imóveis construídos pelo erário público, nem esta própria Câmara Municipal respeita o regulamento existente. Mas tenho ido a alguns bairros, em alguns já fui expulso, porque não me querem lá, porque a Câmara disse que se eu falar com as pessoas, lhe retiram os apartamentos. É vergonhoso o que nós estamos a viver num concelho que é o segundo concelho mais pequeno de Portugal. Tudo isto se resolvia se houvesse vontade política, se houvesse visão e se houvesse realmente interesse de melhorar as coisas nesta cidade. Portanto, eu acho que com estes números e de uma forma educada e democrática, expliquei bem o meu posicionamento em relação a este projeto. Muito obrigado. Obrigado. Eu nem sequer comento as suas afirmações porque são, uma grande parte delas, sem qualquer fundamento e sem rigor, como aliás o Sr. Vereador nos tem habituado e, portanto, se o senhor quiser fazer um esforço de rigor e trazer aqui alguma informação credível à Câmara, eu com certeza que terei em conta, como tenho sempre, que isso acontece. De maneira que os senhores entendem mais uma vez fazer esta aliança entre o PSD e o Chega, ou o vereador agora independente, que agora parece já não é do Chega, e reprovar um projeto que era estruturante para a cidade, que iria permitir que muitos dos nossos jovens, muitas famílias pudessem continuar a viver na terra que querem viver e não ter que ir para fora. O resto são um conjunto de fé diversos que os senhores continuam a tentar colocar. Repare, traz aqui informações, quer o PSD, quer o Chega, que nem sequer têm preocupação de validar. Eu passei lá, 5 casas estão ocupadas, mas isso é o quê? Assim é que se vê a ocupação de um prédio. Quer dizer, é com essa falta de rigor, peço desculpa, eu acho que não é sério e nós temos a responsabilidade de trazer para este Executivo propostas com seriedade e para resolver os problemas. De forma, a proposta mantém-se e eu vou passar à votação se não houver mais nenhuma intervenção. Muito bem. Eu volto a repetir a proposta para que não haja dúvidas.
Só um minuto. Ponto 6. Proposta minuto de acordo de colaboração entre a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, o Município de Entroncamento e o Instituto da Reabilitação da Habitação e da Reabilitação Urbana para deliberação, de acordo com a proposta que se juntou, que inclui uma cláusula que permite que 50%, uma cláusula acordada previamente com o IRU, que permite que 50% das habitações sejam, como desejavam os seus vereadores do PSD, destinadas a habitantes ou pessoas que trabalham na nossa cidade. E esta proposta a identificar pelo município e com condições a indicar ao IRU. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta teve os votos favoráveis dos eleitos do PS e os votos contra dos eleitos do PSD e do eleito do Chega, que agora é independente.